A maioria das pessoas religiosas acredita que Deus está tentando salvar todos na Terra agora. Milhões de pessoas acreditam erroneamente que este é o único dia de salvação para toda a humanidade. E se uma pessoa não se tornar cristã antes de morrer, ela irá para o fogo do inferno ao morrer. É isso que realmente acontece. Se isso for verdade, bilhões de não-cristãos estão sofrendo injustamente no inferno. Um grande número de seres humanos que viveram e morreram nunca ouviram o verdadeiro evangelho. Como eles poderiam ter sido salvos? Meus amigos, Deus não é um Deus injusto. Ele dará a essas massas de pessoas a primeira oportunidade de salvação no julgamento do trono branco. E quanto a você está salvo ou está perdido? Outra uma oportunidade além da morte. Deus tem um plano incrível para todos os seres humanos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, como nos diz Timóteo 2 e o versículo 4. Alguns de vocês, para ser franco, fizeram uma bagunça em suas vidas. E alguma esperança para você e seus entes queridos além da morte. Você está salvo ou perdido? Fique atento à resposta surpreendente. Saudações calorosas a todos os nossos amigos em todo o mundo. 2/3 de todas as pessoas na Terra nem sequer afirmam ser cristãs. A maioria nunca ouviu a pregação do verdadeiro cristianismo. Quando elas morrerem, estarão perdidas para sempre. Será que Deus está perdendo a batalha para salvar o mundo do pecado e do mal? A verdade animadora é que a Bíblia oferece esperança para os seus familiares e amigos supostamente perdidos. Isso é chamado do julgamento do trono branco em sua Bíblia. Mas o que é o julgamento do trono branco? Você precisa saber, devemos entender. Sua Bíblia revela claramente um modo de vida bem-sucedido e abundante. O próprio Jesus declarou em João 10:10: "A ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vem para que tenham vida e a tenham em abundância." O apelo religioso comum que você pode ouvir é: basta aceitar Jesus em seu coração e você será salvo. Mas a maioria das pessoas negligencia a ação que o próprio Jesus pediu de nós. E a ação é essa: o que está faltando nessas mensagens? A palavra arrependimento é o que está faltando em tantos apelos falsos. Meus amigos, vocês não podem ser salvos a menos que se arrependam. O próprio Jesus declarou em Marcos 1, versículo 15: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Deus quer que todos os seres humanos na Terra se arrependam, mudem do modo de vida egoísta e busquem o Deus verdadeiro. Abre sua Bíblia no 2º capítulo de Atos. Esse foi o dia histórico em que a Igreja de Deus do Novo Testamento começou. Deus derramou seu Espírito Santo enquanto os discípulos de Cristo se reuniam no Templo de Jerusalém. Consulta em sua Bíblia o capítulo 2 de Atos. E apóstolo Pedro convenceu o povo de seu apoio pecaminoso à crucificação do Messias, Jesus Cristo. Atos 2, versículo 38. Pedro vos disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Meus amigos, um dos primeiros passos para ser salvo é fazer exatamente o que o apóstolo Pedro instruía: arrepender-se e ser batizado. Você já foi batizado, totalmente imerso em água. Romanos 6, versículos de 1 a 4, descreve o fenômeno e o simbolismo. Para obter mais informações, assista ao nosso programa, Porque o Batismo. Basta digitar o título do programa na barra de pesquisa do site omundodoamana.org para ver o programa em nosso site. O mundo tem ideias em comum sobre ser salvo. Talvez você já tenha ouvido a expressão "uma vez salvo, sempre salvo", mas é que sua Bíblia diz: o Novo Testamento confirma 3 estágios de salvação: passado, presente e futuro. Uma vez que você tenha se arrependido genuinamente e sido batizado, você foi salvo da penalidade de seus pecados passados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas esse não é o fim da nossa salvação. Observe que o apóstolo Paulo usa o tempo presente progressivo em 1 Coríntios 1, versículo 18. "Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." Os cristãos convertidos devem crescer espiritualmente de forma contínua, conforme lemos em 2 Pedro 13, versículo 18.
mas que são na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Elas devem superar a natureza humana como a promessa da natureza divina de Deus, como está escrito em 2 Pedro 1, versículos 2 a 4. Alguns de vocês devem estar familiarizados com o antigo hino que diz, vencendo diariamente como uma espada espiritual, apoiando-se nas promessas de Deus. O próprio Jesus admoesta suas 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3 a vencerem. A bênção suprema de salvação é dada aos vencedores em Apocalipse 21, versículo 7, aquele que vencer dará todas as coisas, e ao ser seu Deus ele será meu filho. O cristianismo genuíno envolve um compromisso de buscar o reino de Deus acima de tudo na vida, como Jesus declarou em Mateus 6, versículo 33. Estágio futuro de salvação é mostrado em várias escrituras e promessas, o que estão apenas 2, Romanos 5, versículo 10. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sim, em última análise, seremos salvos por sua vida. O versículo 13 de Mateus 24 também apresenta o compromisso vitalício. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vimos que a Bíblia exige que nos arrependemos de nossos pecados, como Jesus declarou em Marcos 1, versículo 15. Também vimos que a salvação é um processo contínuo e que os cristãos recém-batizados devem crescer espiritualmente durante toda a vida, mas crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Também vimos a incrível promessa em Romanos 5, versículo 10. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a maravilhosa promessa de Deus para você. Mas o que acontece com os bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Cristo? As Escrituras nos dizem em Atos 4, versículo 12, não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Muitos seres humanos viveram e morreram e nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. Como eles poderiam ter sido salvos? Meus amigos, Deus não é um Deus injusto. Ele dará a essas massas de pessoas sua primeira oportunidade genuína de salvação no julgamento do trono branco. Abre sua Bíblia, se tiver uma disponível, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Como veremos mais adiante, esse grande julgamento ocorrerá após o milênio, ordenado de 1000 anos de Cristo na terra. Apocalipse 20, versículo 11. Vi então um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Aqui, bilhões de seres humanos estão diante de Deus em uma grande ressurreição. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro de vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E que estão massas de pessoas mortas ressuscitadas para julgamento. Elas terão esperança genuína, terão uma nova vida física, uma oportunidade de se arrepender e aceitar a salvação de Deus por meio de Cristo. O que acontece quando você morre, por mais chocante que possa parecer, a Bíblia ensina que ninguém vai perecer para um inferno de fogo ardente imediatamente após a morte. A verdade é que ninguém voltará a viver até a ressurreição. Os mortos permanecem mortos até uma das 3 ressurreições gerais. Meus amigos, vocês precisam saber o que a Bíblia ensina sobre as 3 ressurreições. A segunda ressurreição ocorre no julgamento do trono branco e dá esperança a bilhões de seres humanos que nunca se converteram ao cristianismo. Elas terão sua primeira oportunidade de salvação. Terão a primeira oportunidade completa de se tornarem verdadeiros cristãos. Vamos ver o que acontece com toda pessoa que morre. Se você tiver sua Bíblia, abra no capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, é chamado de capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. O que o apóstolo Paulo está testemunhando a verdade da ressurreição. Alguns na congregação de Corinto acreditam que não houve ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ora, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vazia e a fé de vocês também é vazia.
Em outras palavras, a ressurreição é a esperança de um cristão. Se não houver ressurreição, não temos absolutamente nenhuma esperança. Paulo repete esse ponto importante no versículo 16. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, sua fé é fútil. Você ainda está em seus pecados. Assim também os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo está dizendo que, se não houver ressurreição, até mesmo os cristãos fiéis estarão mortos para sempre. Eles teriam perecido, como Paulo escreveu. Mas a boa notícia é que há uma ressurreição dentre os mortos. Agora observa outro ponto importante. Como as escrituras se referem aos cristãos que morreram. 1 Coríntios 15, versículo 18. Paulo se refere aos mortos como aqueles que adormeceram em Cristo. Os mortos estão mortos, como nos diz em Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos estão totalmente inconscientes. Eles não sentem dor. Eles não sentem a passagem do tempo. Até mesmo os santos fiéis, os cristãos genuínos, permanecem na sepultura até a ressurreição e retorno de Cristo. No julgamento do trena branca, como veremos mais adiante, bilhões de pessoas também serão ressuscitadas dentre os mortos para viver suas vidas físicas naturais. Essa será a segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição é para os cristãos fiéis, e uma ressurreição para a imortalidade, não para a vida física. Essa ressurreição é a esperança de um cristão. Vamos entender, se alguém já fosse para o céu ao morrer, não haveria necessidade de uma ressurreição. A pessoa não nasce com imortalidade ou vida eterna. Acredito ou não, a Bíblia ensina que a alma pode morrer, e a alma não é imortal. Vamos revisar gravemente o que será chocante para muitos. Abre novamente sua Bíblia e leia o capítulo 18 de Ezequiel, Ezequiel 18 e versículo 4. E a alma que pecar, essa morrerá. Isso é repetido no versículo 20. E a alma que pecar, essa morrerá. A palavra hebraica para alma é nefesh, que significa vida física ou natural. As almas podem morrer, nenhum ser humano tem uma alma imortal. Em 1 Coríntios 15, versículo 53, aprendemos que, na ressurreição, esse mortal deve se revestir de imortalidade. Mas quando ocorrerá a primeira ressurreição geral? 1 Coríntios 15, versículo 21, Pólico, assim como a morte veio pelo homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Pórica, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um na sua ordem, sendo Cristo os primeiros, depois, esqueção de Cristo na sua vinda. Portanto, a primeira ressurreição ocorrerá na segunda vinda de Cristo, e se ainda não acontecer, você estará nessa ressurreição. Se você realmente pertencer a Jesus Cristo naquele momento, você estará na primeira ressurreição. Ela é chamada de ressurreição maior em Hebreus 11, versículo 35. Por quê? Porque uma ressurreição para a vida eterna e a imortalidade. Sim, os santos e cristãos fiéis que morreram estão aguardando em seus túmulos a primeira ressurreição e o retorno de Cristo. Mas o que acontece com os bilhões de seres humanos que nunca se converteram ao cristianismo? Eles estão queimando no inferno neste momento. Não, como vimos, todos os que morreram, com exceção de Jesus Cristo, ainda estão mortos. Essas pessoas que nunca tiveram suas mentes abertas para o verdadeiro cristianismo estarão no julgamento do trono branco. Elas estarão na segunda ressurreição. A segunda grande ressurreição é um julgamento. Os que foram ressuscitados para a vida física estarão diante de Deus no julgamento do trono branco. Esses são o restante dos mortos que não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esse é o versículo 5 de Apocalipse 20. Agora, observe isso no capítulo 5 de João. Jesus falou sobre essa ressuscitação em um julgamento. João 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação ou do julgamento, como dizem outras traduções. Então, a esperança para os bilhões de seres humanos que nunca se converteram ao cristianismo. Sim, a esperança. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 11. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus.
Essa é a segunda ressurreição. E abridos os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro de vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. A palavra grega para livros de Bíblia, a boa notícia é que os livros ou a Bíblia estão abertos para a compreensão das massas de pessoas pela primeira vez. Lembre-se do vale de ossos secos descrito pelo profeta Ezequiel. Essa ressurreição descrita no 37º capítulo de Ezequiel também ocorre na segunda ressurreição. Abre sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 5. O Deus Criador ressuscita os mortos para a vida física. Aqueles que nunca conheceram o verdadeiro Deus agora se tornam bem familiarizados com ela. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei entrar em vós o fôlego, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e vos trarei carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, e porei em vós o fôlego, e vivereis. Então você saberá quem sou o Senhor. Esses humanos ressuscitados então terão vida física renovada no julgamento do trono branco. A segunda ressurreição é uma ressurreição para a vida física. Essa ressurreição inclui não apenas a casa de Israel, conforme identificado aqui em Ezequiel, mas também os gentios. O livro de vida está finalmente aberto para os ressuscitados no julgamento do trono branco, como vimos em Apocalipse 20, versículo 12. Essa será sua primeira oportunidade de realmente aprender a verdade. Não se trata de uma segunda chance, como alguns gostariam de chamar. Todos os seres humanos serão responsabilizados por suas ações e pensamentos. Mas essa será a primeira vez que muitos verão seus pecados, na medida em que terão a oportunidade de se arrepender deles e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Outros na ressurreição incluirão aqueles que são vítimas de acidentes, opressão e genocídio. Eles serão curados e terão chance de ter uma vida pacífica e próspera de uma oportunidade genuína de vida eterna e glória. Sim, hoje não é o único dia de salvação. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos. Que ele se volte para o Senhor e ele terá misericórdia dele e do nosso Deus, pois ele perderá abundantemente. O propósito de Deus é dar a todos que já viveram uma oportunidade genuína e justa de fazer parte de sua família divina por toda a eternidade. Infelizmente, algumas pessoas exaltarão a graça e a salvação de Deus. Elas se recusarão a se arrepender de seus pecados e a aceitar o sacrifício de Jesus. Mas Deus não permitirá que os seres humanos sofram por toda a eternidade em estado de amargura, ódio e rebelião. Ele os destruirá no lago de fogo. Observe uma declaração preocupante em Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21 e versículo 7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, eu será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A terceira ressurreição opera a punição e destruição eterna no lago de fogo. Deus é justo. Ele afirma em Hebreus 10, versículo 30, minha a vingança, e retribuirei, diz o Senhor. Todos os rebeldes malignos que não se arrependeram sentirão a ira de Deus. Eles receberão o castigo final. Finalmente, vamos nos voltar para Apocalipse 20 e o versículo 14. Vamos ver o que acontece no final do julgamento do trono branco. Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não for achado escrito no livro de vida foi lançado no lago de fogo. A segunda morte é a morte da qual não há ressurreição, é a penalidade máxima. Os ímpios serão atormentados quando estiverem diante do lago de fogo. Então, todos os iníquos serão lançados no lago de fogo e queimados. Eles não viverão mais. Como nos é dito em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. É a morte eterna, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um plano incrível para toda a humanidade. Seu plano é seguro e maravilhoso. Todos, inclusive bilhões de não-cristãos, terão sua primeira oportunidade genuína de responder ao verdadeiro Evangelho, de se vender ao seu Salvador, Jesus Cristo, e de fazer parte da família de Deus por toda a eternidade.
A verdade sobre o julgamento do trono grande é uma parte impressionante do plano de Deus para bilhões de seres humanos. A verdadeira esperança de todos os seres humanos é a ressurreição. Meus amigos, vocês não querem estar entre aqueles que estão espiritualmente perdidos. Como o apóstolo Pedro declarou em Atos 2, versículo 40, sejam salvos desta geração perversa. Vocês precisam dar os primeiros passos rumo à salvação. Você precisa buscar a Deus, como nos diz Isaías 55, versículos 6 e 7. Você precisa se ajoelhar, se for fisicamente possível, e confessar seus pecados. Deus abençoará ao buscar arrependimento e o batismo. Obrigado por assistir. Nós, aqui no Mundo da Manhã, produzimos esses vídeos para ajudá-lo a entender o mundo por meio das páginas da Bíblia. Portanto, se você achou este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum outro vídeo. E se quiser saber mais, você pode solicitar nossa guia de estudo bíblico gratuita. Este é o único dia de salvação. Basta clicar no link na descrição. Até a próxima vez.